paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023, chegamos então na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar hoje sobre um assunto extraordinário. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Na aula de hoje vamos estudar sobre o avivamento no ministério de Pedro, no ministério de Pedrão. E eu espero que o Senhor Jesus fale poderosamente com você através dessa palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa para você aqui no nosso canal. Você pode ficar à vontade no canal Janderson Nascimento, onde você encontra recursos para estudar a palavra de Deus. Tem um link na descrição desse vídeo, onde você encontra todas as nossas classes organizadas para você ter acesso. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu esboço, teu slide, olha, eu tenho tudo isso pronto, organizado para você, através da assinatura do Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos, a pesquisa a mais que a gente faz além da lição. Você encontra aí toda essa orientação escrita para você. Você encontra também o PowerPoint da ministração, onde você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para dinamizar as tuas aulas. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é um curso excelente, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer, avançar e evangelizar em Jesus. Que Deus te abençoe. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para analisar. Hoje nós vamos então para a lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre avivamento no ministério, na vida de Pedro. Eu espero que o Senhor fale com você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, onde nós estamos trabalhando neste trimestre sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É claro que a aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: o avivamento no ministério de Pedro. Pega isso. Observe que nós temos aí algumas bases bíblicas para poder te orientar. A primeira base bíblica é o texto áureo, se localiza hoje em Atos capítulo 2, versículo 14. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Também temos a verdade prática, é importante você fazer a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em Atos capítulo 2, versículos 14 ao 24. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. Mas toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos. Então toda segunda ao meio-dia tem vídeo novo, aula nova para você. Eu sempre posto com antecedência para você organizar o teu material, organizar a tua lição, para ministrar uma aula extraordinária para edificação de vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então não se esquece, toda segunda a gente está por aqui te aguardando em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre o ministério do apóstolo Pedro e vamos compreender especialmente nessa lição, como proposta do pastor Elinaldo Renovato, sobre esse avivamento que acontece no ministério de Pedro.
Lembra e não se esquece disso, que avivamento está muito envolvido com arrependimento, com quebrantamento, confissão de pecados, com nova vida, santificação, transformação. Isso passa pela justificação, regeneração e tem o processo agora da santificação. No avivamento também, como nós já estudamos, nós vamos encontrar sim a ação dos dons espirituais, o poder de Deus. Mas para encontrar essa ação dos dons espirituais e poder de Deus, nós temos que passar por todo um processo de transformação de vidas. E é isso que vai acontecer no exemplo do ministério do apóstolo Pedro. Ele que passa por um processo de transformação extraordinário, se torna o líder do colégio apostólico. E a partir do exemplo da vida desse homem de Deus, eu espero muito que Deus fale com você. Conforme a proposta do John MacArthur, ele que escreve um texto extraordinário que tem o título 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que traz essa perspectiva sobre o ministério do apóstolo Pedro. Ele descreve que o apóstolo Pedro ele é citado em diversas listas. Ele é citado 4 vezes no Novo Testamento nas listas do colégio apostólico. Observe bem. Você vai perceber que ele é citado tanto em Mateus capítulo 10, versículos 2 ao 4. Você vai encontrar Pedro liderando essa lista do colégio apostólico. Ele é citado também em Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19. Pedro está ali liderando essa lista também do colégio apostólico. Você vai perceber também em Lucas capítulo 6, versículos 13 ao 16, o nome do Pedrão encabeçando então a lista dos discípulos, e você vai encontrar também em Atos capítulo 1, versículo 13, essa perspectiva de Pedro estar exatamente na liderança desse colégio apostólico. A partir da leitura, então, da lista do Evangelho de Lucas, você vai perceber que em Lucas há um registro também muito legal para você tomar como nota e utilizar isso em sala de aula. No texto está escrito que o Senhor escolheu aos quais lhes deu o nome então de apóstolos. E aparece então Simão, o qual acrescentou o nome de Pedro. Então você percebe que o nome original de Pedro é Simão. Depois você vai encontrar André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que se tornou traidor. Essa lista está, então, em Lucas, capítulo 6, versículos 13 ao 16. Vale a pena você citar essa lista também em sala de aula. Nessas listas, nós vamos perceber, especialmente, o colégio dos 12 apóstolos, e em cada uma dessas listas você vai perceber uma espécie de um líder. Sempre nesse colégio você vai encontrar a primeira liderança, que é citada aqui como a liderança do apóstolo Pedro. Essa liderança é também dividida em 3 subdivisões de 4 líderes. Observe aí, você vai perceber que sempre na primeira nós vamos encontrar o Pedro, que lidera então André, Tiago e João. Você vai encontrar sempre nessas 4 listas que estamos para você, o Pedro liderando nessa subdivisão, tanto André, seu irmão, Tiago e João. Você vai encontrar também na segunda subdivisão o Filipe, que vem em primeiro lugar, depois aparece o Bartolomeu e depois vai aparecer Tomé, filhos de Alfeu. E aqui nós vamos perceber, à luz das escrituras, essa perspectiva que o Filipe passa a liderar então essa segunda subdivisão. A terceira subdivisão ela é citada e ela é liderada agora por Simão Zelote. Vem então Judas, filho de Tiago, e por fim aparece aí nessa lista o Judas Iscariotes. Então nessa perspectiva você vai encontrar toda essa divisão da liderança dos apóstolos nessa sequência. Pedro, ele é mencionado, já que a gente está estudando hoje sobre avivamento no ministério de Pedro, ele é mencionado várias vezes nos evangelhos. Se você pegar os evangelhos e pegar a perspectiva também do Novo Testamento, você vai perceber que Pedrão ele é citado diversas vezes. Ele só está abaixo do nome de Jesus. Então, o nome de Pedro ele aparece diversas vezes, especialmente dentro do Novo Testamento. Se você observar, o nome de Pedro é citado 269 vezes dentro do Novo Testamento e essa perspectiva é extraordinária, porque demonstra aqui a liderança do apóstolo Pedro. Ninguém falava com tanta frequência no colégio apostólico como Pedro. Ninguém se dirige tanto ao Senhor como o próprio apóstolo Pedro. Nenhum dos discípulos foi tão repreendido
como o apóstolo Pedro. Você pode observar isso olhando os evangelhos. Ninguém foi censurado pelo Senhor como o apóstolo Pedro. Já observou isso? O Pedro ele foi censurado pelo próprio Jesus. Ninguém também confessou Jesus como Cristo, como o apóstolo Pedro. E você percebe que nenhum deles negaram a Jesus tão veementemente como o próprio apóstolo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. E aqui você vai perceber ele cometendo esse erro. E nós vamos perceber também o avivamento acontecendo na vida dele. E ninguém foi abençoado de forma extraordinária como o apóstolo Pedro para ser o pastor das ovelhas de Cristo. E você percebe isso à luz das escrituras lá em João capítulo 21. Então você percebe um verdadeiro avivamento na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele experimentou um grande avivamento. Então esse avivamento passa por todo o processo da sua vida. Já que a gente está estudando o ministério do apóstolo Pedro, está estudando também o avivamento que acontece, observe que o avivamento passa por todo um processo de vida. E você percebe que esse fervor, essa dedicação também na vida do apóstolo Pedro é sensacional. E que essa dedicação também possa causar assim uma mudança também no teu coração, eu espero em Cristo. O avivamento, ele acontece na vida de uma pessoa de forma individual também. Nós já estudamos aqui em sala de aula, nas lições passadas, você tem acesso a isso no nosso canal Janderson Nascimento. Você vai perceber que o avivamento ele acontece de forma geral, coletiva, onde Deus impulsiona uma ação, uma igreja, mas o avivamento também acontece de forma individual. E agora a gente está observando o avivamento individualmente acontecendo no ministério de Pedro. Isso, quando acontece, leva a pessoa agora a um relacionamento profundo com Deus. Então, qual é a ideia da aula de hoje? É levar os teus alunos a um relacionamento profundo com Deus. Um avivamento é algo que acontece não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É do interior, é uma transformação de mente, é uma transformação de coração. O próprio apóstolo Pedro ele passa a transformar a sua mente, ele é transformado pelo Espírito Santo em suas ações, ele passa a ter uma dedicação à evangelização. Se você não sabe, quem abre a porta para as missões alcançarem agora os gentios no Novo Testamento não é o apóstolo Paulo, mas é o apóstolo Pedro. Se você lê Atos capítulo 10, é Pedrão que abre a porta das missões e vai até Cornélio, que era um cidadão romano, e ora por ele, ele é batizado com o Espírito Santo, se converte, acontece algo extraordinário ali. E ali você percebe então a ação das missões acontecendo. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho. Isso aqui é transformação de vida e avivamento. No dia de Pentecostes, você percebe que ele é o primeiro a pregar. E o sermão dele é um sermão cristocêntrico. Tem Jesus no negócio, tem Jesus no meio. E isso nos traz uma reflexão que a minha mensagem também precisa ter o Cristo. O avivamento só acontece quando tem Jesus no centro. E aí você percebe também que quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, foram batizadas. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 14, o início do sermão do apóstolo Pedro. Em Atos 13, você vai perceber, à luz das escrituras também, que Pedro ele recebe também bastante destaque dentro da igreja, nessa perspectiva, como nos primeiros anos da igreja primitiva, como um grande líder da igreja. Ele lidera a igreja de Jerusalém, depois você percebe que essa igreja passa a ser liderada por Tiago. Ele está no concílio em Jerusalém, lá em Atos, capítulo 15, então a liderança de Pedro ela é muito forte. Você vai perceber também que ele também é impulsionado, o próprio apóstolo Pedro, ele é impulsionado em Atos capítulo 1 a escolher um outro apóstolo para substituir Judas Iscariotes. E quem é escolhido? Matias, que testemunhava do Senhor desde o início da caminhada do Cristo. Nós vamos perceber que durante o ministério de Pedro, diversos milagres aconteceram, diversas pessoas foram curadas. Ele ressuscitou também uma menina chamada Dorcas, Tabita. Você percebe à luz das escrituras também que o ministério de Pedro é um ministério totalmente avivado. E a partir dessa perspectiva nós vamos mergulhar em Atos, nós vamos mergulhar também nos evangelhos para demonstrar para você como é ter um ministério avivado, assim como o exemplo do apóstolo Pedro. A partir de hoje nós vamos observar nessa lição de forma clara, com riqueza, a proposta do pastor Elinaldo Renovato. Esperando que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. E se eu já estou te ajudando até aqui,
através dessa aula, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, se inscreve, deixa o like. Vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento. O Pedro, antes do Pentecostes. Como isso é sensacional. Para você quebrar o gelo em sala de aula, para ministrar essa aula de forma didática com os teus alunos, antes de entrar no primeiro subtópico, leia uma passagem bíblica. E a passagem bíblica que eu quero descrever para você está então em João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Eu vou tomar essa passagem porque na lição nós vamos explanar ela também. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: as duas atitudes de Pedro. Para o pastor Elinaldo Renovato, comentarista da lição, nosso amado pastor, ele descreve que as duas atitudes de Pedro, elas caminham em reconhecer Cristo como Messias, isso está em Mateus capítulo 16, e ao mesmo tempo ser repreendido por Jesus pelo fato de querer impedir o Cristo de ir rumo ao Calvário. Pedro ainda não entendia a obra da salvação através da crucificação de Jesus. O apóstolo Pedro, ele é chamado por diversos nomes na narrativa bíblica. Nós vamos encontrar o seu nome, originalmente falando em hebraico, como Simão, que é utilizado também nos textos de Atos, capítulo 15, versículo 14, 2 de Pedro 1. Então, o nome dele é Simão. Nós vamos perceber também que esse nome, Simão, ele traz uma perspectiva de quem ele é. A palavra também descreve para a gente que ele também é chamado de Cefas, que traz essa ideia de rocha, de pedra. E em grego agora, ele passa a ser chamado de Pedro, ou Petros, que traz essa ideia de pequeno fragmento de rocha. Isso está, então, em João, capítulo 1, versículo 42. Então, nós vamos perceber que o título de Pedro, ou seja, o nome de Pedro, traz essa ideia de pequeno fragmento de rocha. Tanto Simão, como Cefas, como também Petros, traz esse sentido, especialmente do seu nome. Na narrativa bíblica, nós vamos perceber que ele é chamado de diversos nomes dentro do Novo Testamento. Você vai ver o apóstolo Paulo chamando ele de Cefas. Isso está onde? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 15, versículo 5, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Você vai ver o Paulo chamando Pedrão de Cefas. Então isso está claro dentro das Escrituras. O apóstolo João também chamava o Pedro de Simão Pedro. Você vai perceber isso sendo destacado dentro da palavra de Deus. O Marcos chamava o Pedro de Simão. Isso está presente lá no capítulo 3 do seu livro. Então você percebe que ele tem diversos nomes aí no Novo Testamento, é importante você identificar. Ele teve uma participação significativa no ministério de Jesus, como nós já descrevemos para vocês aqui a nível de introdução. Em muitas ocasiões, ele foi porta-voz, então, dos seus amigos, dos seus companheiros, dos discípulos. Você vai ver isso, ele sendo porta-voz, tanto em Mateus 15:15, Mateus 18:21, Marcos capítulo 1, versículo 36, Marcos capítulo 8, versículos 29, capítulo 9, versículo 5, capítulo 10 de Marcos, versículo 28, capítulo 11, versículo 21 de Marcos, capítulo 14, versículo 29, também em Lucas capítulo 12, versículo 41. Então você vê o Pedro tendo voz ativa no discipulado. Você percebe também que o próprio apóstolo Pedro, ele pediu para ter um encontro com Jesus, caminhar com Jesus sobre as águas. Isso está em Mateus capítulo 14, versículo 28. Também você percebe que tanto ele como Tiago e João, eles viram Cristo se transfigurando de forma gloriosa. Isso está em Mateus 17, do 1 ao 8. Então ele tem uma participação ativa no ministério de Jesus. O apóstolo Pedro também, ele é um discípulo que se preocupou em anunciar a mensagem de Cristo, mas ao mesmo tempo se preocupou em impedir o Cristo a se entregar no Calvário. Isso está em Mateus 16, 22, e por isso ele é repreendido por Jesus, porque ele não compreendia que a morte de Cristo era uma morte necessária para a salvação.
Na cabeça de Pedro e na dos discípulos também, nesse contexto bíblico, eles pensavam que o Messias, Jesus, reinaria naquele tempo, dominaria então os romanos e seria então glorificado naqueles dias. Então, para Pedro, Cristo morrer e se entregar, especialmente no Calvário, não fazia sentido. Mas depois ele então passa a entender o propósito da salvação, que é espiritual e não carnal, não visível. Você percebe também em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Pedro ele é reconhecido por Jesus como um fragmento de rocha, como um verdadeiro discípulo, mas ao mesmo tempo sendo reconhecido por Jesus, ele recebe a revelação do Espírito Santo quando reconhece o Cristo como o próprio Messias. Quando ele olha para Jesus e ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você percebe que ele recebe essa revelação, mas logo depois ele também é repreendido. Daí essas duas naturezas, conforme o próprio autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, descreve para a gente. Também é importante nós observarmos que o apóstolo Pedro, ele ouviu diretamente Jesus trazer uma mensagem para ele depois que ele o negou. Qual foi a mensagem que Jesus trouxe diretamente para o apóstolo Pedro? Isso está em João capítulo 21, versículo 17. Sobre a negação de Pedro, daqui a pouquinho a gente vai analisar com você para você entender o que é um ministério restaurado. Jesus disse para Pedro, em João 21, 17, para ele apacentar as suas igrejas. Isso por quê? Porque Pedro tinha negado Cristo, estava pensando em abandonar a fé. E aqui você percebe um verdadeiro avivamento. Cristo, ele se colocando à disposição em missão para resgatar Pedro e dando então uma promessa a Pedro de forma extraordinária. Você vai ver isso renovando o apóstolo Pedro. Também à luz das Escrituras, nós vamos perceber que Pedro ele aparece de forma bastante ativa, tanto no ministério dos discípulos, como também no ministério de Cristo. Ele é responsável por organizar a última ceia de Cristo aqui na terra. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 8. Também nós percebemos que ele não queria deixar Jesus, nesse momento da ceia, lavar os seus pés, mas depois ele é repreendido, depois ele quer que Jesus lave o seu corpo. Cristo então repreende e orienta ele sobre o propósito daquele objetivo e descreve sobre o projeto e o princípio da humildade no coração dos discípulos. Isso está em João capítulo 13. O apóstolo Pedro também, ele é um discípulo que negou Jesus 3 vezes. É importante a gente destacar isso aqui. Ele negou Cristo 3 vezes. Ele foi responsável por cortar a orelha do assistente do sacerdote, conhecido como Malco. Ele foi responsável especialmente por se afastar nesse processo da crucificação, mas depois ele se arrepende profundamente. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele coloca o seu coração diante do Senhor. Você vai ver o seu arrependimento tanto em Mateus 26, 34 ao 75, o seu arrependimento em Marcos, capítulo 14, versículos 30 ao 72, em Lucas 22, do 34 ao 62, em João 18, 27. Então Pedro ele se arrepende do que ele fez pelo fato de ter negado a Jesus, ter traído a Jesus no momento da crucificação. E nós vamos perceber que os evangelhos então dão grande valia para o ministério de Pedro. Ele então é responsável por compartilhar esse ministério. Depois que Cristo aparece ressurreto, ele tem um encontro pessoal com Pedro e Pedro então passa a experimentar um verdadeiro avivamento. Enxerga isso aqui comigo. Observa a vida de Pedro. Ele tem uma voz ativa, ele nega Jesus, ele erra, mas ele experimenta um avivamento através do arrependimento. Ele experimenta o avivamento através da confissão de pecados. Se você ler Lucas 24, 33, 34, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, Cristo aparece diretamente a Pedro depois da ressurreição, restaurando o ministério de Pedro e provocando na vida dele um verdadeiro avivamento. Então, todo avivamento acontece com o Senhor. Vem com o processo de arrependimento, confissão de pecados, nova vida. Pega isso e deixa Deus te usar. Analisando ainda mais a vida e o ministério de Pedro, como estamos fazendo, vamos agora para o segundo subtópico. Eu espero muito estar ajudando você e que essa aula possa estar te edificando. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: Pedro nega Jesus 3 vezes.
O pastor Elinaldo Renovato, comentarista da lição, traz uma perspectiva também extraordinária. Pedro negou a Jesus de forma clara, mas Jesus então não excluiu Pedro. Não jogou Pedro fora, mas valorizou a vida de Pedro e foi atrás de Pedro, provocando em Pedro um verdadeiro avivamento. Nós também precisamos aprender isso. Tem muita gente que peca, tem muita gente que erra, tem muita gente que vacila, tem muita gente que fraqueja na fé. Nós não podemos jogar esses irmãos fora. Eles também são ovelhas de Cristo. E é necessário, então, agirmos como Jesus, ir atrás dessas ovelhas, abraçá-las, restaurá-las, para que essas pessoas, então, experimentem um verdadeiro avivamento. O Evangelho de João relata de forma clara para a gente, é importante a gente observar esse Evangelho de João descrevendo para a gente que Pedro ele teve um encontro com Jesus. Vamos pegar isso. A partir do seu irmão. O André, ele influenciou Pedro a conhecer Jesus. Isso está em João capítulo 1, versículo 41. Você percebe então que ele é convidado por Jesus para ser um dos seus discípulos depois de uma pesca maravilhosa no Mar da Galileia. Ele passa a seguir o Cristo. Isso está em João, e isso está também descrito em Marcos capítulo 1, versículo 16. Também nós vamos perceber que o Pedro, depois desse processo de caminhada com Jesus, ele passa agora a ser um pescador de homens, sendo treinado por Jesus. Ele passa agora a fazer parte do discipulado de Jesus e passa a fazer parte do colégio apostólico. Durante 3 anos ele é treinado por Jesus, ele é ensinado por Cristo, ele passa a seguir o Cristo e ele passa agora a exercer uma liderança no colégio apostólico também. Você vai perceber que o nome de Pedro ele é citado em todas as listas que nós citamos para você dos próprios apóstolos que são separados por Cristo. Alguns estudiosos descrevem então a vida de Pedro de forma extraordinária. Essa vida de Pedro então demonstra que Pedro ele era um homem volúvel. O pastor Hernandes Dias Lopes traz um comentário sobre o apóstolo Pedro. Ele destaca que nós somos muito parecidos com Pedro. Sabe como a gente é parecido com Pedro? Da seguinte maneira: o sangue de Pedro ele corre nas nossas veias, isso é claro, ele corre também no nosso coração e no nosso peito. Por isso que a gente é parecido com Pedro, porque nós oscilamos também entre a devoção e a covardia. Ao mesmo tempo que a gente está na devoção, a gente fica com medo de testemunhar Jesus, a gente se acovarda na fé. Por isso que a gente fica parecido com Pedro. Também nós percebemos que às vezes nós falamos coisas para Deus, mas depois tropeçamos então na nossa própria fala e blasfemamos contra o Senhor. E o Pedro também realiza isso quando ele nega Jesus 3 vezes. Às vezes nós professamos uma fé inabalável, como Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo nós nos revelamos em uma covardia vergonhosa. Está presente no ministério do Pedro. Você vai perceber que nós parecemos com Pedro de vez em quando nós mostramos uma fé robusta, nós colocamos então essa perspectiva fé diante do Senhor, mas quando nós passamos a andar sobre as águas, olhamos para o lado, então nós naufragamos nas águas da incredulidade. Por isso que a gente parece com Pedro. A gente parece com Pedro nessas perspectivas. Nós somos o Pedro da atualidade. Também é importante nós observarmos que Pedro, ele chama Jesus de Senhor, mas ele recusa-se ser lavado por Jesus, quando Jesus então lava os seus pés. Isso está em João 13,6, como já citei para você. Jesus, ele pensava na cruz, isso é claro, mas Pedro, ele pensava então, especialmente naquela perspectiva que eu descrevi para você, no reinado aqui na terra. Jesus, ele pensava então em lavar os pés dos discípulos para demonstrar humildade, mas Pedro, ele demonstrava então que ele era melhor do que aquilo para receber aquele momento especial de Jesus e ao mesmo tempo não queria que Cristo realizasse aquela ação de humildade. Também nós vamos perceber que Pedro ele faz diversas promessas que não pode cumprir. Olha como a gente parece com Pedro. Especialmente no início do ano, quando a gente faz promessas ao Senhor e a gente não pode cumprir, a gente promete: Senhor, esse ano eu vou ler as Escrituras, e a gente não lê. Senhor, esse ano eu vou me dedicar mais em oração e a gente não ora. Senhor, eu vou me consagrar a Ti, a gente não se consagra, a gente promete,
mas não cumpre, isso está presente na vida de Pedro. Em todas as fraquezas de Pedro, nós somos parecidos também. Em todas as fraquezas de Pedro, ele revela especialmente essa humanidade que nós também possuímos. E observe, Pedro estava na mira de Satanás, e mesmo na mira de Satanás, o Senhor o livrou. Isso está em Lucas capítulo 21, versículos 31 e 32. Pedro, ele apresenta uma autoconfiança quando está perto de Jesus, mas ele nega ao Cristo por 3 vezes. Ele mesmo disse, olha, se for necessário, Jesus, morrer contigo na crucificação, eu também vou morrer. Observa Mateus capítulo 26, versículo 35. E o que é que acontece? Ele nega Jesus 3 vezes. No Getsemane, quando Cristo então travou uma batalha espiritual, orando por mim, por você, pelos discípulos, sabe o que Pedro estava fazendo? O que eu e você faríamos. Estava dormindo. Estava fraco na fé. A gente é assim, a gente é como Pedro. Nós não podemos nos colocar superiores aos outros, mas nós somos parecidos com Pedro. A gente professa algo e realiza outro. E você percebe que no calor da batalha espiritual de Jesus em oração, o Pedro estava cochilando. Isso está em Mateus capítulo 20, versículos 40 e 41. O Pedro fala, mas não faz. Olha como parece com a gente. O Pedro promete, mas não cumpre. O Pedro, ele arrota a coragem, mas revela a covardia. Isso está muito presente também no nosso dia a dia. Como a gente parece com Pedro. O Pedro demonstra, sabe o que? Especialmente no momento em que Jesus é preso lá no Getsemane, ao invés de demonstrar uma coragem espiritual, ele demonstra uma coragem carnal. Ele saca a espada e arranca a orelha do servo do sacerdote chamado Malco. Ele está longe de ser alguém que é verdadeiramente um discípulo de Jesus, mas foi escolhido por Jesus. Isso é lindo porque foi escolhido como você também foi. Nós estamos longe de sermos discípulos de Jesus, mas o avivamento, a glória de Deus nos escolheu e nós não merecemos isso. O Pedro, ele queria seguir Jesus, mas ele nega Jesus. Ele nega Cristo por 3 vezes. E agora eu quero analisar com você as 3 negações de Pedro para demonstrar como essas negações aconteceram. A primeira negação de Pedro demonstra para a gente uma perspectiva bem interessante. Pedro, ele estava assentado na roda dos escarnecedores. Lembra que está escrito em Salmos, capítulo 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores? Quando Jesus estava sendo julgado, o Pedrão está na roda dos escarnecedores. Ele, que era um discípulo, era para estar junto com os discípulos, mas estava junto aos escarnecedores. O Pedro, ele cria uma distância segura para ver Jesus de longe. Tem muita gente que vai abandonando Jesus e a igreja de longe. Ele continua assim na igreja, mas ao mesmo tempo na roda dos escarnecedores. Ele vai saindo aos poucos. Observe lá, Lucas capítulo 22, versículos 54 e 55, você vê essa ação do Pedro. O Pedro, ele estava fraco espiritualmente. E quem está fraco espiritualmente faz assim. Ele vai na igreja de vez em quando, mas ele quer ver Jesus de longe. Ele está ao mesmo tempo na roda dos escarnecedores porque pensa, isso não tem nada a ver, isso tanto faz. A minha fé, ela permite ter diversas práticas. Está fraco na fé. Você percebe então que na roda dos escarnecedores, sabe qual é a primeira atitude de Pedro? Negar Jesus abertamente. Quem se afasta de Jesus e fraqueja na fé, nega Jesus abertamente. Mateus capítulo 26, versículos 69 e 70. O Pedro, ele nega o Senhor e está negando o seu apostolado. Observa, ele está se afastando, está ficando frio na fé, está se distanciando do Senhor. E tem muita gente no nosso dia a dia que está vivendo essa realidade e precisa de um avivamento, como Pedro experimentou. A segunda negação, para você ver como nós parecemos como Pedro. A segunda negação de Pedro acontece quando ele está no alpendre da casa do sumo sacerdote diante de outra criada. Isso está em Mateus 26, 71 e 72. Observe, ele estava afastando-se pouco a pouco, já negou. E agora ele vai para outro lugar, no alpendre da casa do sumo sacerdote, e ali ele nega Jesus em juramento.
Quando ele é descoberto, quando as pessoas olham para ele e dizem, olha, você não é crente? Você não é discípulo de Jesus? Você fala como Jesus? Ele nega Jesus fazendo juramentos e dizendo que ele não era discípulo de Jesus. Observa, ele jura em cima de uma mentira. Ele jura abertamente, dizendo que ele não conhecia Jesus, ele jura a Deus, jura ao Pai em cima de uma mentira. Observa, ele vai se fundamentando em uma mentira e cada vez mais vai se afastando de Jesus. Tem gente que está cega na fé e vai se fundamentando em mentiras. Mentiras distorcidas no nosso tempo, como essa visão do marxismo cultural, que procura distorcer o evangelho. Se fundamenta em mentira para se afastar da igreja, da prática da fé, e vai fraquejando na fé, negando a Jesus. Vai se fundamentando na filosofia desse mundo, que é uma filosofia que traz essa visão relativista e vai se afastando de Jesus. E essa visão relativista diz, olha, que todas as religiões podem levar a Deus. Então ele vai se afastando de Jesus. Vai se fundamentando nessa filosofia desse tempo que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém algumas passagens. Liberalismo teológico. Vai se afastando de Jesus. Isso são desafios para o avivamento. E a pessoa vai ficando fraca na fé. Esse é o Pedrão, olhando a partir da perspectiva do nosso tempo, a terceira negação de Pedro, e você pode tomar como nota também. Essa é uma negação mais intensa, ele esbraveja para professar essa negação. Essa negação, ela acontece especialmente a partir do momento que ele é questionado. Você vai ver isso lá em Mateus 26, 73 e 74. Pedro nega o seu vínculo com Jesus e a Bíblia fala que ele lança maldições. Na versão NMI diz que ele lança maldições. Sabe o que Pedro fala no sentido bíblico? Pedro agora começa a falar palavrão. Ele começa a proferir xingamentos e a dizer que ele não era de Jesus. Ele nega Jesus por 3 vezes. E é a partir desse momento que ele se lembra, então, das palavras de Jesus. O arrependimento chega. A voz do Senhor chega no coração quando essa pessoa nega Jesus abertamente. Isso está em Mateus capítulo 26, 74 e 75. É nesse momento que ele recebe uma pancada espiritual. O olhar de Jesus é um olhar restaurador, não um olhar condenativo. Ele olha para Pedro por dentro, que está negando por 3 vezes. O olhar de Jesus é compassivo. O olhar de Jesus é um Jesus que crava no coração de Pedro. Isso está em Lucas 22, 60 ao 62. Jesus olha diretamente para Pedro, quando Pedro está negando a ele. E esse olhar de Jesus leva Pedro ao arrependimento. Quando nós estamos sobre o olhar de Jesus, a gente pode negar, pode fraquejar na fé, como Pedro fraquejou também. Mas quando nós recebemos aquele olhar de Jesus sobre nós, o nosso coração lembra do caminho do arrependimento. Pedro não acompanha a crucificação. Ele se afasta se arrependendo amargamente. Mas junto ao mar da Galileia, depois da ressurreição, Cristo manda procurar aquele que abandonou a fé. Oh, glória! Cristo manda ir atrás de Pedro. E é com Pedro que acontece restauração. Pedro precisava de um avivamento e Cristo oferece o avivamento. Isso está em João capítulo 21, versículo 1 ao 19, quando Cristo restaura de forma extraordinária a vida de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes e por 3 vezes Cristo visitou Pedro, conversando com Pedro à beira da praia, diante de um braseiro. Cristo pediu a Pedro por 3 vezes para apacentar as suas ovelhas e perguntou a Pedro se Pedro o amava. Na primeira vez, Pedro disse que amava o Senhor. Pedro então confessa mais uma vez que ele amava o Senhor. E na terceira vez ele professa então o amor ágape. Ele ama o Senhor. E sabe qual é a mensagem de Jesus? Pedro, eu não vou jogar você fora. Você não vai perder o seu discipulado, o teu apostolado, mas eu vou restaurar você. Apacenta as minhas ovelhas. Olha como a mensagem de avivamento é uma mensagem de restauração. Gente, pega tudo isso e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você na Escola Bíblica Dominical e edificar vidas para a glória de Deus. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto.
onde nós vamos estudar sobre o Pedro depois do Pentecostes. Acabei de estudar com você o Pedro restaurado. Agora a gente vai estudar o Pedro avivado, Pedro cheio do fogo. Leia a palavra bíblica, leia uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 3, versículos 3 ao 7, e vá para o primeiro subtópico que trata sobre um Pedro batizado com o Espírito Santo. Após Pedro ser renovado por Jesus na restauração, o pastor Elinaldo Renovato comenta que ele experimentou o batismo com o Espírito Santo e se tornou um novo homem. Todo avivamento provoca transformação. Todo avivamento passa pela justificação, regeneração, santificação. Não esquece desses 3 processos. Você percebe que os discípulos foram para Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 8, e lá permaneceram orando por 10 dias. Olha o Pedrão que negou a Jesus, agora restaurado, orando de joelhos no chão e buscando ao Senhor, intercedendo e pedindo a Deus por um renovo. Atos 1,14, a igreja orava em unidade. A própria Bíblia descreve para a gente que Pedro ele foi advertido por Jesus por 3 vezes. E agora nós percebemos, à luz das Escrituras, depois desse avivamento espiritual que ele experimenta, depois do batismo, que ele fala em línguas espirituais, ele entende a restauração do seu ministério, ele prega. E quando ele prega, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículos 40 ao 41. Observe Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o perdão dos seus pecados, e recebais então o dom do Espírito Santo. Um Pedrão que é avivado é um Pedro agora que prega o batismo, que prega a salvação, que prega o arrependimento, porque ele experimenta o arrependimento. Sabe qual é o resultado da pregação de Pedro? Que é uma pregação que tem Cristo no centro. Está em Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados naquele dia, de bom grado, quase 3.000 pessoas. O evangelho, ele se proclama por si só. O evangelho transforma vidas. É mediante essa salvação que nós vemos um verdadeiro avivamento. O avivamento, ele traz conversão de vidas. Um avivamento muda pessoas e esse avivamento, então, proclama agora a obra do Filho amado em Cristo. Note, então, 5 verdades que nós podemos destacar sobre a pregação de Pedro. A primeira delas é que a pregação de Pedro ela é cristocêntrica na sua essência. A nossa mensagem também deve ter o Cristo na sua essência. Observa, Pedro ele falou sobre a vida de Cristo, isso está em Atos 2:22. Falou sobre a morte de Cristo, Atos 2:23. Falou sobre a ressurreição de Jesus, Atos 2:24 ao 32. Falou sobre a exaltação do Cristo, Atos 2:33 ao 35. Falou sobre o senhorio de Cristo, Atos 2:36. Você percebe que Pedro dá um show. E nesse show que ele dá, nessa pregação, ele aponta a pessoa do Cristo. Ele aponta que as bênçãos do evangelho são fundamentadas agora em Jesus. Isso nos ensina que a pregação de Pedro é uma pregação profunda, é uma pregação, então, que deve demonstrar a pessoa de Cristo. Quando o avivamento, Cristo está no centro do culto, está no centro da liturgia, está no centro do louvor, está no centro da pregação, ele deve ser exaltado. A segunda verdade que nós aprendemos sobre a pregação de Pedro é que a pregação de Pedro ela se tornou eficaz no seu propósito. Você percebe isso em Atos capítulo 2, versículo 37, quando a multidão agora ela procura os discípulos, ela é impulsionada agora à prática do arrependimento. As pessoas foram conduzidas através do evangelismo. O Pedro prega uma mensagem evangelística, uma mensagem de arrependimento, de salvação e provoca avivamento. Resultado de evangelismo aqui. E esse resultado de evangelismo são pessoas arrependidas a Cristo e não a Pedro, a Jesus. Quem tem que estar no centro é a pessoa de Cristo. A terceira verdade que nós aprendemos então sobre a pregação de Pedro, ela é clara nas suas exigências.
Observe Atos 2:38. Era necessário se arrepender dos seus pecados. Era necessário, então, abandonar os seus pecados. Não dá para ter vida com Deus abraçando o pecado. Não dá para experimentar avivamento tendo uma vida mundana. Não dá para abraçar o avivamento tendo a vida servindo a dois senhores, vivendo na igreja, mas ao mesmo tempo nas práticas do mundo. Não dá para negociar o inegociável. A prática da fé ela deve ser verdadeira, genuína. O evangelho, então, traz mudança. Então, tem que ter arrependimento, confissão de pecados e abandono do pecado. A quarta verdade que nós aprendemos sobre a pregação de Pedro também é que ela é específica na sua promessa. Atos 2:38-40. A promessa do arrependimento agora, ela caminha junto com a visão da vida eterna. Então Pedro fala da salvação eterna, ele aponta então para aquele que é perdoado, especialmente a vida eterna agora em Jesus. Ele aponta para essa morada celestial, mas ao mesmo tempo ele aponta para um momento ao qual nós somos agora morada do Espírito Santo. Sabe o que significa? Arrependimento profundo, avivamento também. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a ser morada do Espírito Santo. Isso é avivamento, isso é transformação de vida. E essa aliança deve ser, então, aliança progressiva. Em quinto lugar, como quinta verdade, nós aprendemos, então, que essa pregação de Pedro ela é valiosa enquanto aos seus resultados. Atos 2:41 diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Isso demonstra, então, o resultado do evangelismo, o resultado do discipulado, ao ponto de uma igreja crescer. E se você ler Atos 2, do 42 ao 47, você percebe que a igreja ela é fundamentada agora na doutrina dos apóstolos, tem avivamento. Onde tem avivamento, tem ensino da palavra, tem escola bíblica dominical, tem crescimento espiritual. E essa igreja agora recebe o crescimento do Senhor. Isso está em Atos 2:47. Você pode ler esse texto e deixar o Espírito de Deus te usar na escola bíblica dominical da igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos avançar agora sobre a cura de um coxo na porta do templo, onde nós estamos aprendendo sobre esse argumento agora. Pedro cura um coxo. Isso está a partir de Atos capítulo 3. O pastor Linaldo Renovato, comentarista da lição, faz questão de dizer que após Pedro experimentar a graça de Deus, o avivamento, ele então tem sinais e maravilhas durante o seu ministério. Todo o avivamento é seguido por sinais e maravilhas. Nós estamos estudando nesse trimestre, especialmente hoje, sobre essa perspectiva do avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Você vai perceber que Pedro, ele cura um aleijado de nascença em Atos capítulo 13, que estava à porta do templo chamada Formosa. Pedro, então, testemunha a respeito de Jesus. Ele descreve que ele não tem poder, não tem a graça de Deus, mas a graça de Deus estava sobre ele e sobre o nome de Jesus, essa pessoa então é restaurada. Você percebe que Pedro ele é preso por causa da sua pregação e depois de ser preso, perseguido pelos líderes religiosos, ele é liberto de forma extraordinária pelo próprio Senhor e ele vai pregar de novo. E quando Pedro prega novamente, quase 5.000 pessoas aceitaram o Cristo e creram. Atos 4:4 fundamenta isso. Vamos destacar eventos importantes no ministério de Pedro. Então você percebe que ele cura o coxo na porta do templo chamada Formosa. Isso é bonito, é lindo. Em nome de Jesus o Nazareno, esse coxo levanta e anda, vai ao templo e toda a situação bíblica é descrita em Atos 13. Mas eu quero analisar com você todo o ministério de Pedro, para você ver os milagres que aconteceram no ministério de Pedro, que vão além dos milagres de só na porta do templo. Toma nota aí. Pedro e João, eles anunciaram o evangelho de Cristo ousadamente perante o Sinédrio. Você vai ver isso em Atos capítulo 4, versículos 12 ao 13. Eles operaram milagres e maravilhas e Pedro, então, curava as pessoas até mesmo com a sua sombra. Isso é poder de Deus. Isso está em Atos 5:15. Olha o que é avivamento. Pedro e os apóstolos foram livres, então, da prisão por um anjo. Isso está em Atos 5:17-20. Você vai ver que na primeira viagem para Samaria,
O Pedro está presente junto com João e ele vai ver então o crescimento da igreja em Samaria. Isso está em Atos 8, 14 a 25. Ele também tem uma segunda viagem missionária. Ele vai para Lida, Jope, Cesareia. Em Lida ele cura Enéas. Isso está lá em Atos capítulo 9, versículos 32 ao 35, que era um paralítico. Em Jope, ele ora por Tabita, chamada Dorcas, e essa menina ressuscita. Olha uma ressurreição aqui no ministério de Pedro. Isso está em Atos 9, 36 ao 43. Em Jope também ele tem a visão do lençol que descia do céu com animais, e ali Deus começa a abrir a porta das missões. Lá em Atos capítulo 10, versículo 9 ao 23, Pedro então ele vai para Cesareia, na casa de Cornélio, um centurião. Ele ora por ele, prega para ele. Isso está em Atos capítulo 10, versículos 24 ao 48. Você percebe, Pedro então, ele passa pela perseguição, ele é preso por Herodes. Está em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5. Pedro também novamente é liberto da prisão de forma sobrenatural. Isso é avivamento, gente. Isso está em Atos capítulo 12, versículos 6 ao 17. Pedro ele participou do concílio em Jerusalém, Atos 15, versículos 6 ao 35. E a terceira viagem missionária para Antioquia, Pedro estava lá. Ele estava presente em Antioquia, lá em Atos 15, Gálatas capítulo 5, versículo 11, cita tudo isso para a gente. Então, o ministério de Pedro vai além de só esse milagre na porta do templo chamado Formosa. Então, essa lista descreve para a gente a abundância do ministério de Pedro, e você percebe que ele, Pedrão, tem 3 viagens missionárias. Não é só o apóstolo Paulo que tem. Você percebe o Pedro tendo uma viagem missionária para Samaria, tendo uma viagem missionária para Lídia, Jope, Cesareia, e tendo uma viagem missionária de forma extraordinária para Antioquia. Então, Pedro também tem um ministério missionário. No Novo Testamento é ele que abre a porta para as missões internacionais, vamos falar assim, lá em Atos capítulo 10, quando ele abre a missão agora para os gentios, orando na casa de Cornélio, como citei para você. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata então sobre o seguinte argumento: Pedro avivado em outras ocasiões. O pastor Elinaldo Renovato comenta que após Pedro experimentar especialmente essa descida do Espírito Santo em Atos 2, ele exerce um ministério extraordinário no Novo Testamento na liderança da igreja. Após a perseguição da igreja e a morte agora de Estevão, se está em Atos capítulo 7, você percebe que Pedro estende o seu ministério. Eu citei para você 3 viagens missionárias que ele realiza. Ele vai para diversos lugares, ele vai para Samaria pregar a palavra de Deus. Ele é responsável por anunciar as boas novas na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 45. Na carta aos Gálatas, você vê o Paulo citando o Pedro, informando que ele também esteve em Antioquia. A Gálatas capítulo 2, versículo 11, cita essa verdade para a gente. Ele agora passa a trazer uma mensagem evangelística aos cristãos, e trazendo essa mensagem evangelística aos cristãos, o Pedro ele exerce um ministério extraordinário. O comportamento de Pedro ele é influenciado de forma clara também pelo próprio Barnabé. Quando você lê a perspectiva do concílio em Jerusalém, quando Pedro ele estava meio assim afoito em receber os gentios dentro da igreja e seguir essa visão agora que Deus estava dando para o apóstolo Paulo, ele segue a visão de Barnabé e de alguns judeus mais tradicionais. Então ele é repreendido pelo próprio apóstolo Paulo, e ele agora passa a ter uma visão diferente a partir dessa revelação sobre os gentios adentrarem na igreja. Na Epístola aos Coríntios, nós também somos informados que Pedro foi um dos pastores da igreja de Corinto. Se você ler as escrituras, você vai perceber lá no capítulo 3 que a igreja de Corinto tinha alguns grupos partidários. Um desses grupos partidários era liderado por Cefas. Lembra que Cefas é Pedro, tá? Outro grupo era por Paulo, outro por Apolo e o grupo de Jesus. Então você vai perceber que ele liderou a igreja de Corinto. É claro que tem problemas em Corinto, nós não sabemos se é de responsabilidade de Pedro, mas eu estou citando que ele liderou aquela igreja. Após a década de 50, depois do nascimento de Cristo, nós temos informações
que Pedro ele teve uma voz ativa na igreja primitiva, ele liderou possivelmente a igreja de Roma. Isso está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Então você vê um Pedro pastoreando agora a igreja em Roma. Em Roma, ele tem como discípulo dele, caminhando com ele, João Marcos, primo de Barnabé. Você vai encontrar o João Marcos lá em Roma, exercendo esse ministério. Em Roma, Pedro agora ele passa a escrever algumas epístolas. Você percebe a primeira epístola de Pedro, que tem a cooperação de Silvano, que era um emanuense, que registrou o texto. Ele escreve a segunda epístola também, mas tem um detalhe bem interessante. Antes das epístolas, Pedro pregava a palavra de Deus para os irmãos em Roma e o Marcos registrava os seus sermões. A igreja viu que isso era bom, Pedro viu que isso era bom. Daí então surgiu o primeiro evangelho, chamado Evangelho de Marcos. Quem registra esse fato histórico é o Irineu de Lyon, descrevendo especialmente sobre a composição dos evangelhos. É muito provável que Pedro está em Roma, ele é morto lá, crucificado de cabeça para baixo, possivelmente em 68 depois de Cristo. Nós vamos perceber então que essa tradição descreve muito bem que o apóstolo Pedro ele morre crucificado e ele pede para colocar a sua cruz de cabeça para baixo porque ele não se achava digno em morrer como o próprio Senhor Jesus. Ele é crucificado porque ele é judeu. E tem outro detalhe, não sei se você já reparou também, a composição católica, especialmente na cadeira do Papa, você encontra essa perspectiva da cruz de cabeça para baixo, por causa de Pedro. É claro que nós não defendemos que o fundamento da igreja é Pedro, mas seguindo a tradição católica, você vai perceber essas composições. Então, a cruz de cabeça para baixo é o símbolo de Pedro. Outras questões também que você aprende. A cruz em formato de X é conhecida como a cruz de Santo André. O irmão de Pedro morreu nessa cruz. A sua crucificação foi dessa maneira. Então, há diversos detalhes que você vai aprendendo e descobrindo, então, essa vida de Pedro. Pedro que dedica o seu coração agora a servir ao Senhor, a servir a Deus, é crucificado, seu ministério é um ministério de pastoreio, ele é um verdadeiro pastor que se preocupa com a igreja de Cristo. Para fechar a aula, o terceiro ponto da aula de hoje trata agora sobre o seguinte argumento: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Leia uma passagem que está em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4, e vá para o primeiro subtópico que trata sobre a igreja atual e o Pentecostes. O pastor Linaldo Renovato finaliza então descrevendo esse primeiro subtópico que a igreja atual precisa buscar por um verdadeiro avivamento espiritual. Os cristãos precisam buscar por um avivamento. A igreja que busca um avivamento, ela é cheia do Espírito Santo. Eu já citei em aulas passadas que nós podemos pedir um avivamento em oração. E quando a igreja ela se dedica em oração, você percebe que essa igreja então é avivada. Vamos pegar a igreja de Atos. Se você ler o texto de Atos, você vai perceber a igreja constantemente em oração. Eu vou citar as passagens que você pode tomar como nota sobre a importância que a igreja dava ao avivamento e à oração. Observe Atos 1,14. Todos oravam unânimes, perseverando então em oração. Atos 3,1. A liderança da igreja ia orar ao Senhor às 3 horas da tarde. Atos 4:31. A igreja sob perseguição, ela orava e buscava o Senhor e o Espírito Santo de Deus descia. Atos capítulo 6, versículo 4. Para separar novos líderes, novos diáconos, nova liderança, a igreja buscou o Senhor em oração. Atos 9:11. O primeiro sinal que Deus deu para Ananias que Paulo estava convertido é que Paulo seria encontrado em oração. Atos 12:5. Quando Pedro foi preso por Herodes, como nós estamos para você, a igreja permanece em oração, Deus realiza o milagre e tira Pedro então da prisão. Atos 13, do 1 ao 3. A primeira viagem missionária internacional sendo realizada agora pela Companhia de Antioquia, que é a base missionária, ela é fundamentada na oração. E quem é que tem voz ativa quando a igreja está em oração? O Espírito Santo, que disse: apartai para mim Paulo e Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado.
Você vai perceber então, em Atos 16, 25, que Paulo e Silas eles oram quando eles estão presos na Europa. E Deus então abala o cárcere. Atos 20, 36, Paulo ora pelos presbíteros lá na praia de Éfeso. Paulo também intercede de forma clara lá em Atos capítulo 28, versículo 9, 8 e 9, na ilha de Malta, e as pessoas são curadas para a glória de Deus. O Martin Lloyd Jones faz questão de dizer que um cristão de joelhos, ele é mais poderoso. O Dwight Little Moody faz questão de dizer que um cristão, quando está de joelhos, vê mais longe do que qualquer filósofo na ponta dos seus pés. A oração ela precisa ser prioridade na vida da igreja. Então nós precisamos pedir em oração o avivamento. A oração ela precisa ser de importância transcendental para o nosso crescimento em Jesus. Se nós desejamos ver o Senhor e um verdadeiro avivamento também em nossos dias, precisamos colocar o nosso coração em oração. O Charles Spurgeon faz questão de dizer que uma pequena fé tem a capacidade de te levar para os céus, levar a tua alma para o céu. Mas uma grande fé traz os céus para a tua alma, te renova em um verdadeiro avivamento. E é esse avivamento que nós precisamos sim para o nosso dia. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: tempos de multiplicação, então, da iniquidade. O pastor Elinaldo Renovato também coloca que a igreja nos dias de Pedro, especialmente a igreja de Atos, ela é fundamentada no ensino da palavra. Atos 2,42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Dwight Little Moody também comenta que as escrituras não foram dadas para você para aumentar o teu conhecimento, mas foram dadas, então, para mudar a tua vida. Isso é avivamento. Outro detalhe que nós aprendemos muito bem, que o evangelista melhor que nós encontramos no Novo Testamento é o próprio Espírito Santo. A igreja ela perseverava nessa evangelização na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos ela tem um fundamento. Qual é o fundamento da doutrina dos apóstolos? Ela é fundamentada então nos ensinos de Jesus, na mensagem de Jesus, no Evangelho. Observa, na doutrina dos apóstolos nós cremos na pessoa de Cristo, nós cremos que Cristo foi morto por pessoas ímpias, nós cremos que Cristo morreu, mas ressuscitou. Na doutrina dos apóstolos nós entendemos que Cristo nos oferece o perdão agora através do Espírito Santo. Nós aprendemos que a igreja ela deve ser comprometida com a fidelidade da palavra, que a igreja agora ela deve ser comprometida sim com essa adoração por entusiasmo, que essa igreja ela deve ser comprometida então com essa ação de milagres, que essa igreja então deve ser comprometida com esse crescimento através do discipulado. Então, há um verdadeiro ensinamento bíblico pautado nas escrituras sobre o ensino, e isso produz avivamento. Avançando para fechar a aula, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento: a igreja que será arrebatada. Nós devemos estar preparados no nosso tempo, pois a igreja será arrebatada, conforme o pastor Elinaldo Renovato comenta. A igreja ela canta em fervor, ela adora a Deus. A igreja precisa se colocar com alegria no seu coração, porque em breve Jesus virá. A comunhão ela é fundamental no nosso tempo. A koinonia de vivermos nos preocupando então com os nossos irmãos. É um verdadeiro discipulado. Isso descreve então o nosso crescimento em Jesus. Esse discipulado que produz um vínculo em um quebrantamento. Esse discipulado então que produz então esse crescimento na pessoa de Cristo. O culto verdadeiro produz uma verdadeira alegria, a obra do Espírito Santo com temor, de forma espetacular. Se você estuda a respeito do avivamento da Rua Azusa, no movimento pentecostal, você vai descobrir que ali nós encontramos 8 características que toda igreja avivada precisa ter. A primeira é a experiência com o batismo com o Espírito Santo. Nós não podemos parar de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. A segunda, o compromisso com a evangelização e a obra missionária. Quando tem poder, tem evangelização e obra missionária. A terceira, a firmeza da fé. A gente precisa estar firme em Jesus, porque em breve ele virá. A quarta, a nossa expectativa sobre a volta de Jesus, ele virá. A quinta, você vai perceber que a nossa adoração, ela envolve entusiasmo. É por isso que os crentes dão glória a Deus, aleluia, bradam no mistério,
por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas. A comunhão também deve ser enriquecedora, que enriquece a nossa alma. Esse arrependimento então nos envolve agora para termos a Bíblia como fundamento, já que Cristo está voltando. E agora, olhando para a Bíblia, nós também aprendemos que quem dá o crescimento para a igreja é o próprio Deus. É Ele que prepara a sua igreja. E nós precisamos contar com avivamento. Olhe para Atos 1, versículo 15. Eram só 120 pessoas. Olhe para Atos 4:4. Passaram a ser agora mais 5.000. 3 mais 5 dá 8.000. Atos 5, versículo 14. Uma multidão é agregada à igreja. Já não dá mais para contar. Atos 6:7. Já aumentaram o número dos discípulos. Atos 9:31. A igreja se expande, chega a Judéia, Galileia e Samaria. Atos 16:5. Igrejas são fortalecidas por todo mundo e são estabelecidas para a glória de Deus através de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento no nosso tempo. E que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Dê um likezinho porque me ajuda, se inscreve também. Por favor, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Se você puder, segue a gente no nosso Instagram, tira uma foto assistindo a aula, ou então tira uma foto com os teus alunos. E posta nos stories, me marca, eu vou ter o prazer de repostar e conhecer o teu trabalho em Jesus para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e toda segunda-feira ao meio-dia é o dia da aula dos adultos, tá? Então toda segunda já tem aula liberada com antecedência para você ter acesso no melhor horário que você puder assistir a aula para a glória de Deus. Quero te lembrar também, se você deseja o nosso material, você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes. No nosso material, você encontra toda essa pesquisa que vai além da lição que a gente produz para você. Você encontra também os slides, tudo isso através de uma assinatura que vale muito a pena do Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo. Fica à vontade para analisar a nossa proposta. Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. Se você está afastado de Jesus e precisa muito da graça de Deus, você pode experimentar Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador. Experimente um verdadeiro avivamento. Escreva aqui no comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, coloca aqui, porque nós vamos interceder por tua vida, pedir a bênção de Deus sobre o teu lar, para que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel aqui na Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base, que pode te dar uma visão muito legal para estudar sobre a visão do pentecostalismo, sobre o ministério de Pedro. Dica de leitura, eu quero indicar para você Aviva a Tua Obra, Linaldo Renovato, editora CPAD. Esse material vale muito a pena você ter em mãos. Você encontra no site da editora CPAD ou na livraria CPAD mais próxima da sua casa. Quero indicar para você esse da editora Vida, No Poder do Espírito, Fundamentos sobre a Experiência Pentecostal, já que nesse trimestre a gente está estudando muito sobre pentecostalismo. Vale muito a pena você ter essa obra em mãos. Quero indicar para você esse texto, Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Nossa Fé, da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em Jesus. Quero indicar também Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que você pode usar durante esse trimestre para poder estudar muito a Palavra de Deus, da editora CPAD. E quero indicar também o meu livro, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado, editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre. E, gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 7, onde nós vamos estudar sobre o tema Estevão, um mártir avivado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.